Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Damon, sou especialista em gestão espiritual e você entrou para dentro de um programa chamado Café com Damon. O episódio de hoje nós falaremos sobre algo que eu entendo ser a dificuldade de boa parte das pessoas. Não consegue dizer não. Você é alguém que tem essa dificuldade? Não consegue dizer não? Quais seriam as dificuldades e quais seriam os problemas para que as pessoas então se deparassem ou se encontrassem com essa dificuldade? A dificuldade de dizer não. A maioria das pessoas, elas são impulsionadas devido às situações cotidianas a serem sobrecarregadas de atividades e problemas a qual elas não têm condição e nenhuma estrutura, seja psicológica, espiritual ou física, para conseguir dar conta de todas as demandas do mundo. E o que acontece normalmente? As pessoas vão aceitando demandas, problemas e coisas para resolver, dificuldades, e isso vai se tornando um veículo de estresse profundo. Então veja bem, quando nós olhamos para a situação do cotidiano, o que nos agrava toda esta situação é a falta da visão clara das coisas importantes que você precisa e deve fazer. Então, quando você não tem uma visão clara dos seus papéis, da sua vida distribuída a partir de objetivos claros, se a sua vida é norteada ou conduzida, de qualquer forma, sem um plano estratégico de curto, médio e longo prazo, aí você fala assim, nossa, Damon, mas isso é muito complicado. Quem consegue viver a sua vida a partir de planos tão delimitados ou tão bem estruturados? É óbvio que com o passar do tempo vai ficando cada vez mais fácil a sua gestão em relação a tudo isso. Obviamente, no início, quando você começa a querer organizar a sua vida, você vai ter muita dificuldade. Você vai ter muita resistência quanto a conseguir delimitar os passos seguintes para cada objetivo que você quer alcançar. Então, esta grande dificuldade acaba gerando a sensação de sobrecarga, porque você não sabe ao certo o que precisa fazer, quando precisa fazer e como precisa fazer. Desta forma, você não tem o controle da sua vida ou da sua agenda. Então, tudo que chega, você acaba sendo compelido a fazer. No trabalho é igual. Às vezes você não tem bem delimitado as suas atividades diárias, semanais, mensais, e tudo aquilo que os seus colegas ou chefe chega para te pedir para fazer, você acaba absorvendo e querendo fazer tudo isso. O que gera, inevitavelmente, fatalmente, sobrecarga na sua vida. Sobrecarga em todos os aspectos. Aí você sobrecarrega no trabalho, você sobrecarrega em casa, você sobrecarrega na sociedade. Quando você assusta, você já não tem energia e potência para fazer mais nada. Entra, então, em loops de angústias que vai desembocar numa depressão. Tudo porque você não consegue falar não. Qual é a forma correta, então, de administrar tudo isso? Você está com a sua xícara de café e água? Meu café até esfriou já. Café com Damon. Episódio de hoje. Você sabe dizer não? Como que funciona o Café com Damon? Eu vou lendo as perguntas que vai chegando para a gente, tanto no chat do Insta, quanto no chat do YouTube, e também as perguntas que são enviadas por e-mail. O nosso e-mail é gestãoespiritualalinhada@gmail.com. Vou repetir. gestãoespiritualalinhada@gmail.com. Pode mandar pergunta lá também que a gente vai respondendo, tá bom? Então, assim, como que a gente aplica de fato este tema nas nossas vidas? O primeiro ponto que você deve observar é que você não é autossuficiente, você não é onipotente, você não é onipresente e você não consegue dar conta das dificuldades, dores, doenças do mundo inteiro. Nem as suas você dá conta. Agora você quer dar conta da sua vida e da vida de todo mundo? Não tem como. Não tem como. Então, o primeiro ponto, entenda que você tem limitações físicas, psíquicas, espirituais. Você cansa.
Você cansa. Chega na sexta-feira, você está morrido, né? Você está morto de cansaço. Porque você produziu a semana inteira e precisa de uma folga, de um descanso. Então, esse é o primeiro ponto. É assim que você vai aplicar este tema na sua vida. Então, tenha conhecimento das suas limitações, até onde você consegue produzir, até onde você consegue andar. Tá entendido? Então, assim, ó, a primeira coisa que você precisa entender. Então, assim, ó, qual é a forma errada ou a forma que você não deve aplicar esse tema na sua vida? Não diga sim para tudo. Não diga sim para tudo. A primeira coisa que você precisa definir para isso é compreender o que de fato é importante. O que você vai fazer ou o que estão te pedindo para fazer, de alguma forma, é uma ação ou um ponto que vai alimentar e produzir resultados nos seus objetivos, sejam eles curto, médio e longo prazo? Não, não vai. Então por que você vai fazer? Ah, não, porque alguém me pediu. Ótimo. Quando você tiver tempo para fazer, você faz. Porque senão você vai sempre deixar as coisas que são importantes para fazer as que não são. Tá bom, mas me pediram coisas que de fato são importantes e que fazem parte do processo e que vão alimentar os objetivos de curto e de médio. Aí você vai ter que fazer a ponderação. O que precisa ser feito primeiro? Dentre os dois, qual que é mais importante? Porque se os dois têm a mesma importância, nada é importante. Primeiro, o mais importante. Então você precisa ter muito claramente isso na sua mente. Compreender que isso vai fazer a diferença entre vida e morte. Entre viver uma vida sustentável, leve, prazerosa e uma vida de profundo estresse e à beira da depressão. Tá? Por que este tema ele é de extrema oportunidade para você? Preste atenção. Eu tenho algumas aulas gravadas no canal, algumas lives, as primeiras, né? E eu trouxe algumas estatísticas que mostram que o estresse e a depressão podem e são produzidas, na sua maioria, por causa deste sentimento de inutilidade. Você está tão sobrecarregado, há uma expressão que é chamada de burnout, que é um passo para a ineficiência total do ser humano quando ele está sobrecarregado de demandas. São tantas demandas que ele trava, ele não consegue fazer mais nada. Isso gera angústia, que vai gerar tristeza, que vai gerar depressão. Então, talvez você esteja desenvolvendo um quadro de depressão porque você não consegue controlar a ansiedade de querer fazer tudo. Por isso que eu digo que este tema, essa conversa de hoje é para você uma oportunidade. Uma oportunidade de entender como tem sido desenrolada e desenvolvida a sua vida. Compreenda que tudo isto faz parte da necessidade de você ampliar a sua mente, ampliar a sua visão e entender que a gestão espiritual vai para além da religiosidade, vai para além da crença. Ele é a bússola, a gestão espiritual é a bússola, é o norteador que consegue te organizar de tal forma que a sua vida passa a ser altamente produtiva e altamente satisfatória, porque você vai agora delimitar os seus papéis e os objetivos claros para cada papel desse, e a partir daí você vai ter ferramentas para conseguir gerenciar e trabalhar naquilo que vai alimentar esses objetivos claros. Tá entendido? Eu estou acelerando porque o nosso tempo hoje é mais curtinho, né? Eu demorei muito para entrar na live, tive problemas técnicos, então a gente não vai poder passar muito do nosso horário aqui. Então veja assim, ó, entenda bem. Você conhece pessoas, aí vai fazendo e vai puxando um HD, né? O seu HD mental. Você conhece pessoas que são altamente produtivas e que, sendo altamente produtivas, conseguem manter a alegria, a serenidade, o sorriso no rosto,
consegue dar conta de tudo o que ele precisa fazer e ainda sobrar espaço para ter um hobby, para sair com a família, para assistir uma série e ainda assim não ter o abalo na consciência de que está deixando de fazer algo importante para ter um hobby? Você conhece pessoas desta forma? Pessoas que vivem desta forma é porque elas conseguiram alinhar os preceitos principais ou os princípios que são imutáveis dentro da sua vida. Mas eu vou te dizer com muita propriedade, são poucas as pessoas que vivem dessa forma, também são poucas. Tá, uma pergunta aqui, ó. Qual é o jeito errado de se executar essas demandas, né? Ou dizer não. Tá. É claro que você não vai simplesmente dar um tiro no pedido e falar não, 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 não. Você não vai fazer isso. Você simplesmente vai ter uma forma educada, amorosa e lógica de dizer não. Chega lá o seu chefe e fala assim: olha, faça para mim este relatório. É possível que seja muito importante para o seu chefe. E se seu chefe está alinhado com as metas da empresa, certamente esse relatório, em algum momento, vai ser necessário para cumprimento das metas da empresa. Só que você tem um monte de tarefas. Se você for alguém altamente organizado, você vai saber o que pode esperar e o que não pode esperar. E se você tiver que encaixar isto nas suas demandas, você sabe exatamente o que vai tirar. Então, é necessário um alinhamento das expectativas. Você vai dizer, chefe, esse relatório, de fato, tem que ser entregue amanhã, porque eu estou com mais 4 demandas aqui. E estou com dificuldade de avaliar qual que é mais importante. Me ajude a entender qual que é mais importante. Não, este ponto é o mais importante. Então, perfeito, eu vou fazer isso, depois eu faço o relatório. Chefe, isso aqui faz parte... O que é mais importante? Não, isso aqui, todas as outras demandas suas é mais importante. Mas, sinto muito, porque se eu não entregar isso aqui, vai impactar nas nossas metas, isso aqui vai impactar nos nossos objetivos. Não tem como pedir para outra pessoa fazer isso? Posso até fazer, mas vai impactar nas nossas metas. E se seu chefe for bem inteligente, ele vai concordar com você, né? Daqui a pouco você chega em casa, a sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu filho, olha, faça isso aqui para mim. E você tem algo muito mais importante para fazer. Olha, eu não posso fazer agora. Pode ser depois, porque eu tenho que fazer isso daqui, que é muito mais importante, né? Entre dar banho no cachorro e sair para comprar pão, para nós lancharmos, comprar pão para nós lancharmos é mais importante. Eu vou lá comprar pão, depois eu dou banho no cachorro. Então, senhor, você precisa ter uma organização mínima e uma forma de gerir as suas demandas. Agora eu estou falando de gestão pessoal, para que você tenha a condição de, inclusive, dizer não, porque você não vai dizer não simplesmente por dizer não. Você vai dizer não porque você precisa dar uma resposta lógica, educada e amorosa para quem está te pedindo a demanda, porque você já está lotado de coisa para fazer, tá bom? Então, a forma errada é dizer não por si próprio, ou sem motivo algum. A forma correta é pautado, de fato, numa lista de coisas importantes que você tem que fazer. Daí eu quero te dar uma dica. Se você tem dificuldade de compreender ou de administrar tudo isso, né, o que é importante, o que não é, o que é circunstancial, o que é urgente, né? Talvez você não saiba como fazer essa separação. Então, assim, ó, uma dica para você. Dá lá uma pesquisa no Google, né? Matriz de Eisenhower. Matriz de priorização. Talvez você não consiga escrever Eisenhower, mas começa Eisen, aí ele já vai dar o restante ali. Ou matriz de priorização. Você vai ver que são quatro quadrantes que vai te ajudar a te dar um norte do que é urgente, do que é importante, do que é circunstancial e do que deve ser eliminado. Então já vai te ajudar. Estou te dando uma dica aqui de uma ferramenta que você pode utilizar. Eu utilizei a matriz de Eisenhower por muitos anos, até que eu consegui assimilar e automaticamente eu já sei o que é importante, o que não é, o que é urgente, o que não é, o que vai para depois, o que eu nem vou fazer, justamente pela experiência que a gente vai adquirindo no decorrer da caminhada. Quais seriam os pequenos passos para começar imediatamente a aproveitar
a condição de dizer não. Então tá bom. Eu vou te dar aqui 3 mini ações que você precisa executar para conseguir, né, desenvolver a capacidade de dizer não. Primeiro, você precisa ter conhecimento, controle, né, a visão clara dos seus objetivos. Porque se você não tem a visão clara dos seus objetivos, onde você quer chegar, você vai estar sempre sendo tentado a fazer aquilo que não vai gerar resultado para a sua vida. Então você precisa ter a visão clara dos objetivos, dos resultados que você quer alcançar. Segundo, uma vez tendo a visão clara dos resultados e objetivos que você quer alcançar, você precisa ser proativo e focado. Então assim, ó, vou fazer o que é importante para o resultado. Então é foco, foco total. Não desfocar das atividades que são importantes para fazer as que não são. E a terceira dica, e também muito importante, é tenha um sistema, um método de gestão de tarefas. Por mais simples que seja, você precisa de um controle de tarefas, um controle de gestão de demandas, para que você saiba onde está, né? O que você precisa fazer, quando você precisa entregar, o que você precisa entregar, tá entendendo? Então, um controle, por mais simples que seja, será benéfico para a sua condição de gerir as coisas e conseguir controlar, inclusive, o impulso de dizer sim para tudo. Então, preste muita atenção. Você precisa ter a condição, né, a visão clara do que você quer como objetivo e resultado, ter a condição de ter foco e proatividade para fazer tudo isso e ter um sistema de gestão que vai te ajudar a conduzir tudo isso, tá bom? Deus abençoe e até mais.